Incêndios consomem milhares de hectares na Europa. Altas temperaturas não facilitam trabalho aos bombeiros. Onda de calor na Europa deixa vários países em alerta. Portugal pode ver termómetros a atingir máximos históricos. Ucrânia, Rússia e ONU encontram-se em Istambul com autoridades turcas. Começam negociações para resolver a exportação de cereais ucranianos retidos nos portos do Mar Negro. Vários incêndios em Portugal obrigaram à evacuação de centenas de casas e estão a mobilizar mais de 2.600 operacionais em todo o território. O incêndio mais preocupante é em Pombal, no distrito de Leiria, no centro do país. A principal autoestrada que liga Lisboa ao Porto foi cortada durante várias horas. As temperaturas acima dos 45 graus não estão a ajudar no combate. Em Espanha, um cenário parecido. O incêndio está ativo em Monsagro, Salamanca, no norte do país. Mais de 1.000 hectares arderam e perto de 400 pessoas foram retiradas das próprias casas por precaução. No terreno estão 9 meios aéreos, mais de 200 bombeiros e 90 veículos. Mais a sul, na zona de Las Urdes, as chamas consumiram 2.500 hectares. Em França, um incêndio em Gironde levou à evacuação de centenas de casas, deslocando 6.500 pessoas. O fogo começou numa zona de mato e já queimou 1.500 hectares de floresta. As autoridades francesas consideram este incêndio um dos maiores de sempre na região. A onda de calor que se abate sobre Espanha colocou todas as comunidades do país, à exceção das Canárias, em alerta. Andaluzia, Extremadura e a menos habitual Galiza estão no vermelho, com temperaturas acima dos 40 graus. Os termómetros, alerta a Agência Estatal de Meteorologia, só voltam a baixar na próxima segunda-feira. Em Portugal, os anunciados 46 graus ou mais para alguns concelhos podem levar o país a bater máximos históricos de temperaturas. Para os investigadores, é claro, os atuais extremos meteorológicos tornaram-se mais frequentes devido às alterações climáticas. O modelo estatístico que utilizamos nas temperaturas está a prever, em alguns locais, cerca de 46 graus. Portanto, o recorde absoluto para Portugal está ligeiramente acima dos 47 graus, na Amareleja. Portanto, está próximo desse valor. Não sabemos se vai bater o recorde, há essa possibilidade. Também em França, turistas e locais se debatem com o aumento das temperaturas e procuram soluções criativas. Em Paris, esplanadas com aspersores estão a tornar as praias do Sena num refúgio citadino. De férias na capital francesa, esta visitante diz que se está melhor aqui do que no coração da cidade. Na margem do rio, há sombra, bom ambiente para famílias e até se vê os barcos a passar, comenta. No Reino Unido, o governo anunciou estar a coordenar um plano de resposta à vaga de calor. No Serviço Nacional de Saúde britânico, todas as ambulâncias estão em alerta máximo. Teme-se que a resposta de emergência, já sobrecarregada por um pico nos casos de Covid-19, seja insuficiente para atender todos os pacientes que podem vir a sofrer com onda de calor dos próximos dias. Rússia, Ucrânia e Nações Unidas voltam à mesa das negociações na Turquia. O encontro, realizado esta quarta-feira, tem como objetivo discutir as exportações de cereais ucranianos, retidos no país desde o início da guerra em fevereiro. Kiev acusa ainda Moscovo de estar a roubar produção em áreas invadidas e capturadas pelas tropas russas. Acusações que o Kremlin tem rejeitado. Apesar de a Ucrânia estar a fazer passar alguns navios pelo rio Danúbio, o bloqueio russo dos portos do Mar Negro tem comprometido a exportação de mercadorias e lançado os preços dos alimentos para novos máximos a nível mundial. Com a mediação das autoridades turcas e a supervisão da ONU, a Ucrânia espera sair de Istambul com um acordo para a criação de corredores marítimos em que navios ucranianos possam conduzir o transporte de cereais por entre águas minadas. Uma solução que, mesmo com o aval de Moscovo, vai obrigar a dar garantias às companhias de navegação e seguros. Até ao início da guerra, os cereais representavam cerca de 1/5 das exportações da Ucrânia. Em maio, o diretor do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas na Alemanha dava conta de 4,5 milhões de toneladas de cereais retidos. Com os portos por escoar, o país e o mundo podem debater-se em breve com outro problema: a falta de capacidade para armazenar o resultado das próximas colheitas e de garantir a segurança alimentar global.
O ministro das Relações Exteriores do Brasil anunciou que pretende comprar o máximo de gasóleo à Rússia, apesar da guerra na Ucrânia. De acordo com o ministro Carlos França, o Brasil está a fechar um negócio de compra de diesel a um preço mais barato. Confrontado com a decisão, refere a dependência da Alemanha e da Europa à Rússia. Nós dependemos muito de fertilizantes, exportações da Rússia e da Bielorrússia. Também, claro, a Rússia é um grande fornecedor de petróleo e gás. Pode perguntar isso à Alemanha. Pode perguntar à Europa também. Claro que temos de nos certificar de que temos gasóleo suficiente para o agronegócio brasileiro e, claro, para os motoristas brasileiros. Por isso estamos a procurar fornecedores de diesel seguros e também confiáveis, e a Rússia é um deles. Jair Bolsonaro já tinha dito que o combustível russo começava a chegar antes do final do verão. Na altura, o presidente brasileiro afirmou que Moscovo oferecia condições muito mais favoráveis do que outros fornecedores. Mesmo depois da guerra na Ucrânia, o Brasil não impôs sanções económicas à Rússia e insistiu na participação da delegação russa nas reuniões do G20. Começa esta quarta-feira a primeira votação para encontrar o substituto de Boris Johnson. De acordo com o anúncio da Comissão Eleitoral, feito há apenas 24 horas desta primeira volta, apenas 8 dos 11 candidatos iniciais vão estar na corrida à sucessão do atual líder do Partido Conservador e primeiro-ministro britânico. Entre os nomes mais sonantes para os cargos, o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak e a ministra do Comércio Penny Mordaunt partem com favoritismo. Nesta primeira fase, os candidatos vão responder a perguntas e passa a uma segunda volta quem obtiver pelo menos 30 votos. O resultado é esperado até ao início da noite. Até ao final da semana, o Partido Conservador vai estar numa maratona para chegar aos 2 nomes que vão disputar a liderança. Aguarda-se um verão de campanha em que os 8 candidatos se vão debater pela confiança interna. O novo líder dos Tories será conhecido a 5 de setembro. A Comissão Parlamentar responsável pela investigação do assalto ao Capitólio estabeleceu uma ligação entre Donald Trump e os distúrbios. Ao 7º dia das audiências, ficou provado que o ex-presidente norte-americano encorajou de forma deliberada grupos de extrema-direita a tentar anular a eleição de Joe Biden a 6 de janeiro de 2021. O testemunho de um antigo conselheiro da Casa Branca veio ainda confirmar a realização de uma reunião em dezembro do ano anterior, onde Trump ignorou os conselheiros que apelaram a uma transição democrática em prol dos que defenderam uma insurreição. Flynn disse-me aos berros que eu era um cobarde e não parava de se levantar e gritar comigo. A certa altura fartei-me e gritei de volta. É melhor vires cá, senão senta o rabo na cadeira. A Comissão ouviu também membros de grupos supremacistas e outros participantes na marcha sobre o Capitólio. Os testemunhos validaram a responsabilidade individual do ex-presidente no ataque. Vocês conhecem o presidente. Deixou toda a gente agitada e disse a todos para se dirigirem para o Capitólio. Portanto, basicamente, seguimos o que ele disse. Acho que temos de deixar de suavizar as palavras e falar apenas verdades. E o que isto era para ser era uma revolução armada. Morreram pessoas nesse dia. Testemunhos anteriores tinham já revelado que Donald Trump sabia que os manifestantes estavam armados e que ordenou a remoção de detectores de metais no Capitólio. O antigo presidente dos Estados Unidos diz não reconhecer a comissão, liderada por democratas, e referiu-se a conclusões anteriores como uma fraude total. Declarado o estado de emergência no Sri Lanka depois de o presidente ter abandonado o país na quarta-feira, horas antes da aguardada demissão do cargo, precipitada por uma revolta popular contra a forma como estava a ser gerida a crise económica no país. Gotabaya Rajapaksa, a mulher e 2 guarda-costas conseguiram fugir num voo da Força Aérea do Sri Lanka rumo às Maldivas, mas o destino final do ainda chefe de Estado deve ser outro país asiático. O alegado líder do grupo terrorista Estado Islâmico na Síria terá sido morto após um ataque dos Estados Unidos com recurso a um drone. A informação foi avançada pelo Pentágono. Maher al-Agal, o alegado líder, foi abatido e um dos adjuntos mais próximos ficou gravemente ferido, alvejados quando circulavam de moto nos arredores de Alepo, revelaram os capacetes brancos das Forças de Defesa Civil sírias.
A empresa Twitter está a processar judicialmente Elon Musk depois de o milionário americano ter recuado na compra da rede social do passarinho azul, um negócio avaliado em cerca de 44 mil milhões de euros. Os ainda administradores da rede acusam Musk de ter violado o acordo e exigem no Tribunal de Chancery, no Delaware, que o fundador da SpaceX complete a aquisição da Twitter.